Estamos iniciando o quarto e último bloco. Passou muito depressa, que pena. E nós vamos passar aqui para a Yara para ela fazer a pergunta dela e depois o Dom Antônio já fica pensando na resposta sobre os papabilis. Dom Antônio, eu vou retroceder um pouquinho na conversa e vou perguntar se, com mudanças no direito canônico, ou código do direito canônico, as mulheres podem estar na igreja de uma forma mais concreta, que todo mundo reclama, não é todo mundo reclama a palavra, há uma crítica à igreja de que não abre espaço para as mulheres na igreja, a não ser como freira. É possível a mulher, numa mudança no direito canônico, ter maior participação? O senhor vê isso a curto prazo, a médio prazo? Vê isso como uma questão atual para a igreja pensar? Olhe, pela formação teológica que eu tive e tenho até agora, que é a formação que se completou pelo Código de completou-se com o Código do Direito Canônico e com os documentos do Concílio Vaticano II, que são 16 densos documentos, eu não vejo muita possibilidade para a mulher ter um acesso maior à ação, por exemplo, litúrgica, de vez que, com base na própria revelação evangélica, Jesus não convidou nem a mãe dele para tomar parte no colégio apostólico dos apóstolos. Ela esteve sempre acompanhando Jesus, esteve presente até o milagre de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, e pediu a Jesus, eles não têm mais vinho. Depois indicou para os serventes da mesa: fazei tudo que meu filho vos disser. E fizeram como Jesus disse: enchei essas talhas de água e levai para a mesa. Encheram de água e elas se transformaram em vinho. Nossa Senhora teve uma intervenção neste milagre, né? Intervenção orante, intervenção de pedido. Mas engraçado, Jesus não permitiu nem que ela, nem que Maria Madalena, nem que outras santas mulheres de que fala o Evangelho tivesse uma parte no apostolado. Mas permitiu e até utilizou-se da ação das mulheres para anunciar a ressurreição dele. A quem Jesus apareceu primeiro? Não foi a Pedro, não foi a João, apareceu a Maria Madalena e as outras mulheres que com ela foram ao túmulo para levar perfumes e colocá-los depois da morte de Jesus. E Jesus já tinha ressuscitado. Pouco depois ele apareceu a Madalena, e ela ficou deslumbrada, pensou que era o jardineiro e perguntou a ele: o senhor tirou o corpo do Senhor Jesus do túmulo? Onde o pôs? Onde? Eu quero ir para pôr perfumes no corpo dele. Então ele disse, ela não estava conhecendo. E ele virou para ela: mulher. Quando falou mulher, ele viu e sentiu a voz de Jesus. E ajoelhou-se aos seus pés e o beijou. Maria Madalena o reconheceu, ressuscitado nesta hora. Antes não tinha reconhecido. Foi a ela que ele apareceu. Ela saiu depressa para ir contar aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Elas é que levaram a notícia. Jesus não está no túmulo porque ele ressuscitou. Vejam, elas foram as anunciadoras. Os apóstolos viram Jesus depois, mas já sabendo que ele tinha ressuscitado.
por notícia das mulheres. As mulheres têm um papel na igreja atual de anúncio. Aliás, depois do Concílio Vaticano II, foi aberto muito para as mulheres a ação dentro da liturgia. Antes as mulheres não podiam ler, por exemplo, subir ao altar e ler os textos da Sagrada Escritura. Né? Hoje pode. Dão comunhão, distribuem a comunhão. Entendeu? A igreja abriu até onde pôde. Agora, não parece que se encontre com base no Evangelho que se possa dar à mulher o sacerdócio. Porque senão Jesus não teria dado a sua mãe, a Madalena, as santas mulheres daquele tempo. Por isso mesmo a igreja continua firme na posição dela, em que só se ordenam sacerdotes ou diáconos os homens, não as mulheres. Dom Antônio, o nosso tempo, lamentavelmente, ele corre contra a nossa vontade. Dois temas para que nós encerremos a nossa entrevista. Um sobre os candidatos a Papa. O senhor acha que vai ser alguém ligado, bem ligado à Cúria Romana, ou vai ser uma pessoa um Papa do Terceiro Mundo, da Ásia, enfim? A primeira questão. A segunda, o que, afinal, seria a renovação que é pedida pelo Bento XVI? Isso ele pediu, ele recomendou após o anúncio da renúncia. Então, os papabilis, ver se o senhor tem, quem sabe, a capacidade de apreender o que está querendo o Espírito Santo. E sobre o que é a renovação pedida pela igreja. Olhe, há um dito comum entre nós, do mundo do clero, e que sempre foi válido em todas as sucessões de Papa. Eu acompanho a sucessão de Papa desde a sucessão de Pio XI, que elegeu o Pio XII. Dizia-se assim: cardeal que entra no consistório como Papa, sai de lá cardeal. Todos os cardeais que foram indigitados como possível Papa voltaram cardeais. Foi sempre uma coisa interessante e que parece revelar o dedo de Deus, a ação do Espírito Santo. Não foram os indicados nem dentro dos próprios meios cardinalícios. Não são os mais cotados. Não são cotados cá fora. Quando entram lá no consistório, que chega no debate entre eles, é diferente. Quem entra Papa, lá, sai cardeal. Não é? Sempre é um que é ignorado. A eleição de João XXIII foi o maior sucesso do mundo. Ninguém conhecia o nome do João XXIII. Ninguém sabia quem era aquele cardeal que foi eleito. Né? O Papa, chamado Papa do Sorriso, João Paulo I, foi a mesma surpresa. Está vendo? Luciane, Papa, cardeal Luciane, né? Ninguém falava do cardeal Luciane para Papa. Nem se sabia que existia um Luciane. Entretanto, ele saiu de lá, Papa. Anteriormente já tinha havido uma surpresa dessa quando se elegeu o Papa Pio X. Dizem que o Pio X, que era o serviço de Veneza, ali perto, foi para o consistório, levou uma pastazinha na mão, muito pequena. Cabia umas 2 ou 3 mudas de roupa. E um cardeal falou com ele: mas você veio assim, só com esse pouquinho de roupa? Se o consistório durar muito tempo aí, como é que você vai fazer? Mando comprar roupa aqui.
Mas não vai demorar, não, isso vai ser rápido. Ele dizia que era rápido pensando num outro cardeal que ele iria como Papa. E no fim foi ele o eleito. Teve que comprar roupa para ficar no Vaticano. Está vendo? Não é isso Sobre a renovação. É. Que renovação será essa? Eu me pergunto isto. Em que a igreja pode ser renovada? Em que? Seria dispensando, por exemplo, o celibato sacerdotal? Que a igreja pode fazê-lo? Porque o celibato, embora seja de raízes divinas, porque o Cristo foi celibatário, chamou os seus apóstolos todos celibatários e os colocou, embora um deles, sabemos que foi casado, né? Pedro, mas já era viúvo. Tanto é que morava com a sogra, como diz o Evangelho, não é? Mas todos foram celibatários até o fim. Por isso mesmo a igreja romana instituiu o celibato para o clero a partir do século III, IV. Antes não era, não. E no Oriente, até hoje, que tem uma legislação toda parte, os padres não são celibatários. São celibatários os que querem. Então eu penso, quem vamos reformar na igreja? Esses pontos nucleares, talvez haja alguma coisa em que a igreja possa ser reformada. Por exemplo, muita gente, observando a minha idade, e graças a Deus a lucidez com que eu estou, aos 93 anos quase, porque em abril completo 93, muita gente pergunta por que a igreja mandou que os bispos renunciassem aos 75 anos. Está no Código do Direito Canônico. Devem apresentar a sua renúncia aos 75 anos. Em forma de conselho, aconselha-se vivamente aos bispos e aos párocos que aos 75 anos apresentem a sua renúncia ao cargo. Todos fazem, não é? Todos fazem. Mas cardeal não tem que aposentar? Cardeal também? Pode aposentar-se. Aliás, o cardeal não é um ofício como é o do bispo. Muita gente pensa que é uma etapa da hierarquia. Não, não é. O cardeal não é uma parte da hierarquia. É um título honorífico de confiança para assessorar o Papa. Os cardeais assessoram diretamente o Papa nas congregações romanas. Mesmo os que estão aqui no Brasil são responsáveis por certos setores e estão lá frequentemente assessorando o Papa. Porque o Papa governa a igreja com cerca de 20 e tantas, como é que se chamam? Ministérios. Tipo de ministérios. Nós temos o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, Ministério disso e daquilo. No governo, não é? A igreja tem as suas sagradas congregações, dividindo. Tem a Sagrada Congregação da Fé, tem a Sagrada Congregação da Liturgia, tem a Sagrada Congregação da obra de caridade da igreja, etc. Não é mesmo? Todas elas presididas por um cardeal e assessorado por um arcebispo como secretário responsável, não é? E aí, o governo se faz dentro disso. Quando eu vou fazer como bispo mesmo, precisava pedir certos privilégios da igreja, certas licenças, eu formulava ao Papa, mas aquilo era enviado à congregação respectiva que respondia por aquele setor. Nós estamos encerrando essa entrevista com o Dom Antônio Afonso de Miranda, a quem agradecemos.
E temos assunto para umas 3 entrevistas no mínimo. Porque o que eu havia pensado em falar sobre aspectos outros da vida da igreja fica para uma próxima. Agradecemos mais uma vez Dom Antônio Afonso de Miranda. A Yara e eu agradecemos sinceramente a essa pessoa extraordinária que é Dom Afonso e pedimos ao Dom Afonso que, nas suas palavras finais, dê-nos a sua bênção. Eu vou dar a vocês mais do que a minha bênção. Está vendo? Vou dar a vocês o testemunho de que vocês são verdadeiros jornalistas. Como o senhor é jornalista? Eu sou um pobre jornalista, muito do interior, interioriano. Mas vocês são jornalistas de classe, verdadeiramente. Está vendo? Dou o meu testemunho. Se for preciso, dato, assino e carimbo. Sérgio e Yara, verdadeiros jornalistas que sabem conduzir uma entrevista com o brilhantismo que vocês têm e com a elegância. Parabéns a vocês, né? Parabéns aqui ao jornal, é o Diário, né? Diário de Taubaté, que aliás tem muito tempo que eu não o vejo, acho que ele não tem ido lá em casa, não. Um grande abraço e até a próxima.